Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 30 de setembro, penúltimo dia do mês. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é um inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha no vídeo e caso você queira, caso você sinta, ajude também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Estava meditando na palavra de Deus e veio ao meu coração a passagem de Lázaro. João capítulo de número 11, eu quero ler alguns versículos aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, verso de 1 a seguir, diz assim, ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo de número 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Aleluia. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Glória a Deus. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. E a gente bem sabe que depois disso daqui, quando Jesus chega, passou 4 dias. É bem conhecedor de cada um de vocês, né? Acredito eu. Então a gente bem sabe que Jesus agora ele conversa um pouco com Marta. Depois ele manda chamar Maria ainda do lado de fora da aldeia. E ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. E aí depois Jesus vai lá e opera um milagre da ressurreição na vida de Lázaro. E o nome de Jesus, como ele disse aqui, foi glorificado, né? Quando Jesus diz ali, ó, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte. Versículo 4. Não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quem que era o Filho de Deus? Ele. Né? Então Jesus, ele falou que essa enfermidade não era para a morte, mas sim para que ele fosse glorificado por meio dela, né? E olha só que interessante, né? Jesus ele fala, essa enfermidade não é para a morte, e ele morre. Essa enfermidade não é para a morte, e Lázaro morre. E eu imagino, né? No caso, a expectativa que essas irmãs, Marta, Maria, amigas de Cristo, né? De Jesus, uma família amiga de Jesus, amigos íntimos de Jesus, né? Eu imagino a expectativa que elas criaram em relação a Cristo, né? A sua vinda até ao encontro de Lázaro para de alguma maneira poder reverter aquela situação dele. Eu imagino aquela expectativa que elas criaram e Jesus não aparecia. Elas esperando e Jesus não aparecia. Aí o quadro de Lázaro foi piorando e ele não aparecia. Até o ponto que Lázaro então falece. Imagino que naquela hora, com toda certeza, elas ficaram desnorteadas, sem chão, não entendendo
o porquê daquela situação ali e tampouco não entendendo a indiferença que aparentemente existiu aqui da parte de Jesus em relação a Lázaro, amigo dele. Imagina, cria-se, né, dá um nó, né, na cabeça. Eu creio aqui que deu um nó na cabeça das irmãs, né? Elas não entenderam foi nada o porquê disso, né? O porquê Jesus falou que estaria ali e não foi, né? O porquê, na verdade, ele não se apressou para poder ir ter com eles, né? Uma vez que era uma família muito querida, né? Uma família íntima de Cristo, né? E agora elas estão vivenciando a dor do luto, né? A dor do luto bateu na porta delas e elas estão ali com a alma tristes, né? De ter que agora terem agora que sepultar o seu irmão. E foi isso tudo que aconteceu. Tiveram que mexer com o funeral ali, preparar o corpo, tudo, e sepultar a Lázaro, né? Tiveram que viver, prantear, passar por esse momento de dificuldades, e nesse momento ali, com toda certeza, já não havia mais o que fazer, né? Chegou ali no limite de ambas, né? E havia acabado ali se havia uma expectativa, né? Naquele exato momento, com a morte de Lázaro, essas expectativas, então, elas se foram, né? Esse era o cenário daquele momento lá, naquela situação que elas se encontravam. Acabou as expectativas, acabou-se as esperanças. E agora o que resta é a dor do luto, é o pranto, e elas superarem essa situação. Aparentemente era isso que lhes restavam naquela feita. Mas a grande verdade é que Jesus já havia liberado uma palavra sobre Lázaro, dizendo que esta enfermidade não é para a morte. Mas ele morreu. Para você ver, Jesus já havia liberado uma palavra, não é para a morte. Elas deveriam se apegar com a palavra. Mas ainda que elas se apegassem, ele morreu e ele não estava ali. Mas a enfermidade não era para a morte. Mas como que ele morreu? Elas poderiam muito bem pensar, poxa, ele errou no parecer dele, no diagnóstico que ele deu, ele errou. Não é para a morte, mas meu irmão morreu. E ainda assim ele não aparece. E ainda assim ele não apareceu. Não tem como entender o trabalhar de Jesus, do Mestre. Quem sabe elas se questionaram dessa maneira naquela feita. Porque foi uma palavra liberada. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. E aí depois Jesus ele pega e chega, e a gente bem sabe que ele chega e desenvolve aqui, como eu disse, essa troca alguma ideia com a Marta, depois com a Maria. Depois ele vai até o local o qual Lázaro havia sido sepultado, já fazia 4 dias. Chora, né? Chora. Há quem diz, há estudiosos, há quem diz que esse choro não foi nem tanto por Lázaro, mas foi porque Jesus, há quem diz, estudiosos diz, alguns, né, no meio de interpretação do texto, tem alguns que usam a falar que esse choro de Cristo era por saber onde Lázaro estava e agora ter que tirar ele novamente, vamos dizer, dos braços do Pai, né, para poder trazer ele para essa vida novamente. Ciente Jesus de que ele estava num lugar muito melhor, né? Há quem diga que o choro que Cristo chorou aqui nesta passagem foi por conta disso, né? E enfim, a grande verdade é que também no tempo, olha só, Jesus ele trabalha da forma dele nas nossas vidas, como ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E para operar o milagre também é no tempo dele, por mais que nós não entendamos, por mais que a gente chore, gema e
e não compreendamos muitas coisas, né? E não compreendemos muitas coisas. Na verdade, Deus ele sempre trabalha no tempo dele, conforme a ótica dele, da maneira dele, conforme o querer dele. Porque não há impedimento quando Deus quer agir. Não há nada que ele não possa fazer. Então não tem problemas insolúveis para Deus, né? Agindo Deus, agindo eu, quem o impedirá, diz a Bíblia, né? Isaías 43:13. Não tem quem possa impedir. Então Deus não há nada que impeça o trabalhar dele quando ele quer dar um parecer favorável. Morreu, ele ressuscita, né? Tipo assim, ó, não há impedimento. E era nesse cenário aqui que Jesus se encontrava. Falou, tá morto, mas para mim diferente, né? Eu liberei uma palavra e velo para cumprir, né? Falei que a enfermidade não é para a morte, ele vai viver novamente. Simples assim, com Deus é assim. Quando chega a hora dele fazer, ele faz. Não há nada que impeça, né? Não há nada que impeça, né? Mas se os dias de Lázaro já houvessem acabado, então com toda certeza a palavra liberada da parte de Cristo para Marta e Maria seria outra. Entendeu? Tipo, por quê? Porque a morte chega para todos, né? Estamos aqui hoje, mas daqui a pouco podemos não estar mais. Jesus nos recolhe e acabou. Isso aí é um ciclo natural da vida, né? Não há nada a ser feito, né? Mas não foi o caso de Lázaro aqui, especificamente esse caso. Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, ponto, acabou, liberou uma palavra. Então ele liberou uma palavra, creia. Jesus liberou uma palavra para a tua vida, então creia nela, né? Creia nela, que na verdade, se morrer o parente teu, que Jesus falou que não vai morrer, ele ressuscita, entendeu? Então acabou, ele liberou uma palavra para você, é decreto, ele cumpre, né? Acabou, simples assim. Essa é a grande verdade, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E vale lembrar que aqui no tempo dos judeus aqui, havia um dito que a alma, quando morria, passava-se 3 dias, até 3 dias ela poderia ressuscitar. Havia especulações naquele tempo, havia na verdade essa, como que fala, não é doutrina, havia essa cultura na época. Havia essa cultura na época que uma pessoa, depois de morta, ainda com 3 dias ela poderia tornar a vida. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro havia sepultado, ou seja, se até nos 3 dias houvesse também entre os judeus ali uma expectativa criada em relação a Lázaro voltar para a vida, passou de 3 dias, acabou, entrou para o 4º dia, acabou, não existia mais nada, nenhuma expectativa, nada que pudesse de alguma maneira fazer com que eles pudessem acreditar que Lázaro poderia tornar a vida. E é nessa ótica, nesse cenário que Jesus chega e opera um milagre, e a história de Lázaro é mudada, a história daquela família é mudada, e o nome de Jesus foi glorificado. Imagina, ele trabalha contra a ótica humana, e muitas vezes Jesus ele trabalha no teu limite e no meu. Chegou o limite aqui, os limites das irmãs. Lázaro desceu à sepultura, mas Jesus veio e operou o milagre no limite. No limite. Eu vejo que enquanto elas poderiam fazer algo em relação a Lázaro ali, em relação aos cuidados, a algumas medicações que elas tinham ali em mãos, né? Eu creio na época, né? Não é as medicações de hoje, né? Mas eu falo assim, os recursos que eles tinham naquele tempo em relação à medicina, tipo a ervas naturais, a isso e aquilo, né? Eu creio que o que estava no alcance delas fazer, elas fizeram. Aí ela entrou num estado, num quadro que, na verdade, era só a mão de Deus mesmo. E Jesus liberou uma palavra, né? Liberou uma palavra e foi lá reverter esse cenário. O que eu gostaria de dizer? Ele sabe o que está fazendo em relação a você e a mim, né? E eu sei que muitas vezes a gente passa por dias difíceis que é só a misericórdia de Deus mesmo. Mas Jesus, ele sabe, Deus, ele sabe o que está fazendo em relação a você, em relação a mim. Então, se ele liberou uma palavra para a tua vida, se apegue na palavra. Fique com a palavra. Ainda que o cenário à tua volta, em sua volta, mostre o oposto para você. Segure na palavra de Jesus. Ele falou, o tempo é dele de cumprir. O tempo não é teu. Ele falou que vai libertar um ente teu querido do mundo das drogas, da prostituição.
Ele falou que vai reverter a tua situação, vai reverter, vai te dar saúde. Seja o que for que Ele liberou sobre a sua vida, creia nisso. Creia nisso. Não fique triste se o tempo tem passado e você ainda não viu o trabalhar de Deus em relação a essa situação que você tanto necessita. Deus, Ele está trabalhando, Ele está no controle. Eu sei que eu falo que não fique triste, mas muitas vezes a gente se entristece. Eu sei que é assim. Mas não devemos desacreditar daquilo que Deus falou. A opção que nos resta é seguir adiante crendo que no momento oportuno a vitória vai nos alcançar também. As bênçãos vão chegar ao nosso encontro. As promessas vão vir ao nosso encontro. Porque quando a gente olha para o nosso lado, tem tantas pessoas que Deus levantou, fez promessas e cumpriu. Pessoas que também passaram pelo estreito, passaram pelos vales, pelos desertos, passaram por dificuldades. Pessoas que Deus tirou da sarjeta, mendigos, e fez promessas, e depois de anos Deus cumpriu. E se aconteceu isso na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, vai acontecer na tua também. Porque se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, Ele vela para cumprir. E Ele não precisa de cenários favoráveis para reverter a situação da tua família, da tua casa, do teu casamento, da tua finança, das tuas empresas, da empresa sua, lá no teu trabalho. Para Ele reverter essa situação tua, Ele não precisa de condições favoráveis, de climas favoráveis, não. Se Ele quiser virar a chave, Ele vira agora e a história muda, acabou. Né? Não há barreiras para Ele. Talvez pode haver para você. Você olha e fala, acabou. Isso aqui já não tem mais jeito, esse quadro aqui já foi. Né? Esse cenário aqui já é irreversível. Talvez você pode olhar, né? Você pode olhar para a situação e falar, não, aqui não tem mais jeito não. Né? Não tem mais jeito. Mas se há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, tem jeito. A história vai ser mudada e o nome de Deus vai ser glorificado. Né? É isso que acontece quando há uma palavra da parte de Deus liberada sobre as nossas vidas. Ainda que o tempo passe, ainda que não entendemos o trabalhar de Deus, ainda que muitas vezes não assimilamos e não concordamos, né? De certa forma, com a maneira de Deus trabalhar ao nosso favor, né? Porque muitas vezes dá a impressão que Deus está alheio ao meu sofrimento, ao teu sofrimento, e isso gera em nós uma tristeza, né? Tristeza a tal ponto que às vezes a gente vai até pro culto ali cabisbaixo, né, tristão, não daqueles dias pensando, poxa, por que na minha vida parece que nada acontece, por que promessas não se cumprem, por que aquilo que eu peço não vem, né? Enquanto outros eu vejo que já está sendo realizados, já estão sendo alcançados pelas vitórias, pelas bênçãos de Deus, parece que a minha hora não chega nunca, né? Só parece, né? Mas muitas vezes, né, quem nunca se questionou, né? Quem nunca se questionou, quem nunca questionou a Deus em relação a isso, né? Porém, todavia, Deus ele vem, fala conosco, nos renova, nos fortalece e nos faz seguir acreditando que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para a tua empresa, né? E para tudo aquilo que engloba na sua vida, que engloba a sua vida. Se Ele prometeu algo para você, Ele é fiel para cumprir. E é nessa luz que nós temos que andar, é na luz dessa verdade que temos que andar, entendendo que não há limites quando Deus quer operar, não há barreiras quando Deus quer operar, não há nada impossível que impeça o trabalhar de Deus quando Deus quer agir a favor dos seus, daqueles que Ele tem projeto, daqueles que Ele tem propósito e daqueles ao qual Ele liberou uma palavra de vitória. Né? Nada pode impedir o trabalhar de Deus ao nosso favor. Então vamos continuar crendo que assim como Ele operou um milagre na vida de Lázaro, né, restaurando aquela família, assim Ele também está pronto para nos socorrer, pronto para reverter a nossa situação, porém Ele sabe o momento oportuno de fazê-lo e do nome dEle ser glorificado sobre a sua e sobre a minha vida. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, nesta manhã, Senhor,
E quero poder te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos concedido, por esta manhã que se iniciou, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro por cada uma dessas vidas que chegaram até esse vídeo, que quem sabe, meu Pai, mediante o cenário que estão enfrentando de dificuldades, chegaram aqui tristes, meu Pai, cabisbaixos, preocupados com os problemas, meu Pai, desta vida, preocupados com esta situação que ainda não foi resolvida, Senhor, e são situações que elas têm colocado diante da Tua santa e poderosa presença por meio da oração. Pai amado, Pai querido e santo, tira a angústia desse coração, a tristeza, o aperto, e dê paz a esse coração, dê alegria no Teu Espírito Santo, dê força, vigor, meu Pai, e a convicção acima de tudo, Senhor, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor tem já um momento decretado por Ti, Senhor, na eternidade, para poder entrar e reverter esse cenário, meu Pai, para cumprir assim essa palavra que o Senhor liberou sobre a vida do Teu filho e sobre a vida da Tua filha que aqui está. Coloca essa convicção, Senhor, nesses corações, porque muitas vezes, Senhor, por meio da luta, da dificuldade, da prova, dos contratempos que nós enfrentamos, fica difícil acreditar, Senhor, que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Senhor Deus, mas eu te peço, coloca essa convicção em cada um desses corações nesta manhã, que nós possamos ter essa certeza de que de fato vai se cumprir sim, Senhor, porque o Senhor é um Deus que faz promessas, é um Deus que libera a palavra e é um Deus que vela para cumprir a sua palavra e é um Deus que cumpre as promessas quais o Senhor faz. Então que não seja diferente nas nossas vidas, Pai. Cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor projetou, cumpra em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor prometeu e seja também em nossas vidas o Seu nome glorificado, Senhor. Abençoe de uma maneira especial cada família que aqui está. Entra com a providência que o Teu filho e a Tua filha tanto necessita, seja na saúde, na vida financeira, seja essa causa na justiça, seja na vida sentimental, ministerial, seja na vida conjugal, seja na vida espiritual. Muda a história, Pai, transforma, trabalha, cura, liberta, restaura, movimenta as águas, Pai, ao favor dos Teus filhos, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Pai amado, supra também cada uma das suas necessidades, Senhor, que o Teu filho e a Tua filha têm precisado e o Senhor conhece bem, Senhor. Entra com a providência, supra cada uma das necessidades, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Vá de encontro a cada pedido de oração externado a nós, Senhor. Movimenta as águas e naquilo pelos quais os Teus filhos tiverem uma necessidade, Senhor, seja na saúde, seja uma porta aberta, seja qual for a necessidade, opera um milagre, Senhor, na vida do Teu filho e da Tua filha, de maneira que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor Deus, dê-nos a Tua paz nesse momento, dê-nos a alegria do Teu Espírito Santo e que o Teu querer se cumpra em nós. Permaneça conosco no decorrer desse dia, Pai, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, Senhor. Assim eu oro nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus, para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.